Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a uma live do Becri, dessa vez para falar do relatório do mês de junho. Né? No canto inferior direito, tem um bate-papo aqui que os cotistas podem acessar e escrever suas dúvidas, né, para que a gente possa esclarecê-las no final dessa conversa. A minha sugestão é que entrem aqui no bate-papo, clique aqui na opção diretas e escolham membros de equipe, né? Que aí os colegas que estão me ajudando nessa live vão poder visualizar as questões que mais tarde a gente vai esclarecer. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Bom, acho que está sendo apresentada. Pessoal, a gente sempre fala bastante de cada um dos itens desse relatório, mas fica um pouco repetitivo. Então, eu vou passar mais rapidamente no relatório nessas partes mais formais, vamos assim dizer, né? E que já foram esclarecidas diversas vezes nos relatórios anteriores e mais rapidamente para o que a gente tem, né, para falar a respeito do mês. Mas algumas informações a gente precisa realmente chamar a atenção, né? Convidar os cotistas para participar aqui do mailing do Banestes. É só mandar um e-mail para gestão.dtvm@banestesdtvm.com e se cadastrar para receber todas as informações que o gestor, né, passa para os seus cotistas. Aqui, sempre divulgar essa live, que o importante, né, é um canal muito bom para que a gente possa ter esse contato e esclarecer, né, qualquer dúvida diretamente com a gestão. A gente sempre reforça esse convite. E lembra, né, que caso alguém queira rever alguma das lives que foram realizadas, aqui por relatório, né, a gente tem ali esses links, que é só clicar e acessar a live que foi realizada no respectivo mês, beleza? Bom, aqui uma parte mais formal, né, burocrática do fundo, só simplesmente ressaltar que o benchmark, o GPM mais 6, quem são os administradores, gestores, prestadores de serviços, o patrimônio líquido do fundo, o número de cotas emitidas. Então, são informações que vale a pena dar uma olhada para conhecer um pouquinho melhor do fundo. Aqui a gente tem o primeiro semestre fechado, né, de janeiro a junho de 2025. É importante também dar uma olhada nesse mini DRE, né, que a gente chama. Tem informações interessantes, né? Lembrando que o número de dias úteis influencia na distribuição no mês, né? Então, às vezes, tem um mês que está um pouco maior que o outro, né? O ideal seria dividir pelo número de dias úteis para ver se o resultado de cada uma dessas contas se mantém, se está aumentando ou diminuindo. Então, fica essa observação aí dos dias úteis que impactam nesses rendimentos. Bom, também tem um quadro aqui que a gente, né, o resultado e quanto já distribuiu desde o início do fundo, né? Então, tem o resultado aqui, uma distribuição efetiva de mais de 400 milhões, fundo que realmente tem uma história de sucesso. Bom, sobre a distribuição de rendimentos, a gente distribuiu no mês 85 centavos por cota, com um dividend yield de 1,28, uma distribuição bastante interessante, e lembrar que é líquido de imposto de renda, né? A gente chama atenção aqui para o IGPM, que foi negativo 1,67, no acumulado dos 12 meses 4,39, né? E é o benchmark do fundo, o IGPM. Esse quadro aqui também é um quadro interessante, bom para observar, né, o comportamento do patrimônio líquido do fundo ao longo desses 12 meses que são colocados aqui, né, nessa tabela. Relatórios anteriores, tem informações anteriores, obviamente, mas só fica a dica aí para quem quiser explorar um pouco mais do fundo, o histórico dele.
O valor da cota patrimonial também é interessante, a distribuição dos rendimentos, quanto foi distribuído por cota, a distribuição efetiva. Então, tem informações bastante interessantes aqui que vale a pena o investidor estar atento, né, e chamar a atenção do percentual líquido aqui, né, do CDI, né, que no mês de junho foi 144,75%, né? Então, é uma distribuição também bem interessante. Um gráfico também que, né, chama a atenção é essa consistência na distribuição dos resultados mensais. A gente começou ali, ó, nesse gráfico ali, né, de 12 meses, julho de 24 com 0,81, de 25 com 0,85, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas na média uma distribuição em torno de 0,81 por cota, mais ou menos nesse primeiro semestre. Então, chamo mais uma vez a atenção para o fundo que tem uma distribuição bastante consistente. Depois a gente passa para uma parte aqui de distribuição de rendimentos, e é interessante também ler como o fundo, né, distribui esses proventos. Aqui a gente tem uma evolução da inflação que é interessante também observar, já que o fundo ele distribui, né, a inflação é o acumulado dos 12 meses, proporcional equivalente aí ao número de dias úteis, né, do mês que está sendo, né, distribuído. Um pouco a composição dos rendimentos, como esses rendimentos, né, que o cotista recebeu de correção monetária, de juros. Então, tem informações aqui que ajudam os cotistas na tomada de decisão. Na composição da carteira, a gente traz uma ordem decrescente, né, daquela posição, das maiores posições para as menores posições em exposição. Chama atenção também para o status aqui, na última coluna à direita, que quando está verdinho, assim, um tiquezinho verdinho, o CRI está adimplente, está com suas obrigações em dia. Quando tem um xizinho vermelho, o CRI está inadimplente. Então, a gente vai explicar. Tem uma seção no final do relatório que trata desse assunto, explicando os cotistas e os agentes de mercado, cada uma desses ativos, né, da forma mais transparente possível, para que todos tenham as informações para a melhor tomada de decisão, né? Quando tem uma exclamação aqui amarela, é um CRI que já teve algum tipo de inadimplência ou está com algum tipo de waiver, então a gente coloca aqui para sinalizar, e lá embaixo também, na mesma seção, a gente descreve qual é a situação atual do CRI. Então, uma carteira com diversos CRIs bem pulverizada e uma concentração relativamente baixa dos CRIs, bastante saudável, né? Embora a gente tenha algumas inadimplências na carteira. Essa seção aqui a gente trata um pouco da composição, né, por índice, pelo indexador, né? Hoje, 83,5% do fundo está atrelado ao IPCA, né, com uma taxa média de 7,57%. Uma informação também interessante para os cotistas avaliarem, né, os setores. Então, essa aqui é uma parte assim, mais que a gente destaca, né, que é importante o cotista conhecer, né, aonde ele está investindo, quais são as características do fundo, mas é algo que é mais muda menos, vamos assim dizer, né? E agora o comentário de julho, que eu acho que é de junho, que é o que a gente, né, propõe aqui a estar atualizando mensalmente nesses encontros o que aconteceu com a carteira do fundo, né? Então, o Becrim encerrou o mês em junho com 24 milhões em caixa, 4,65% do patrimônio. Quem acompanha, né, a gente acabou reduzindo, né, bastante o caixa, comprando algumas posições, né, que foi destacado também no relatório anterior. Desse valor, 11,57 milhões estão alocados em operações compromissadas, lastreadas em CRI. Distribuímos o rendimento de 85 por cota, com um dividend yield de 1,28, num valor distribuído de 5,32 milhões. Esse valor distribuído, 33% é referente à correção monetária e 67% juros. Dia 16
foi realizada a Assembleia do CRI-WM, onde os crisistas, né, deliberaram pela concessão de waiver para pagamento de juros e amortização até dezembro de 2025. A companhia ela passa por um momento ainda delicado, né? Depois da pandemia já teve um primeiro inadimplência, foi feita uma AGE, uma assembleia, que deu waiver de juros e amortização, depois foi renovado esse processo, né, de juros e amortização, e agora, novamente, né, os crisistas em assembleia concederam esse waiver para a companhia, que passa por um momento de reestruturação, um momento ainda de ajustes, mas que precisa desse respiro para manter suas operações, garantindo aí uma retomada, né, de uma performance mais condizente com o que se espera, né, para que ela honre seus compromissos. Também foi aprovada a postergação do vencimento do CRI em 2 anos, passando a vencer em 2027. Tá? Sobre o CRI Termas São Pedro, ele também apresentou um evento de inadimplência nesse mês de junho, né, tendo realizado um pagamento parcial referente à prestação. Contatamos a securitizadora e estamos aguardando a convocação de uma assembleia para deliberar sobre uma possível regularização do ativo. Pelo nosso histórico de transparência, o que a gente precisa, né, informar tempestivamente a todos os cotistas e investidores o que a gente realmente faz, né? Acontecendo algum evento de inadimplência, prontamente a gente está comunicando a todos os interessados, né? Então, o CRI ele foi emitido para financiar um empreendimento de multipropriedade no interior de São Paulo, São Pedro, e pertence ao grupo WAM, possui fiança de empresas e de alguns sócios. Já o CRI Correios, né, que apesar de ainda encontrar-se inadimplente, efetuou o pagamento referente à parcela do mês de abril, restando, neste momento, 2 parcelas em atraso. A securitizadora, né, reuniu já os cotistas algumas vezes para tentar endereçar esse assunto, continua mantendo conversas com a devedora a fim de cobrar as parcelas em atraso. Conforme os documentos da operação, se completar 90 dias das parcelas em atraso, é gerado um evento de vencimento antecipado do CRI que deve ser aprovado em assembleia. A nossa expectativa, né, é que os Correios busquem efetuar esse pagamento, por se tratar de um imóvel muito importante para a companhia, né, que é um centro de distribuição logístico no Nordeste. Então, como a gente tem um prazo aí, eles têm de 90 dias desse atraso para gerar o evento de inadimplência, nós estamos aí aguardando, né, o desenrolar desse movimento para aí sim tomar outras decisões que precisam, obviamente, passar por uma assembleia de crisistas. E a gente destaca também algumas questões aqui que podem influenciar a distribuição de rendimentos, embora, né, como eu já falei, a maior parte dos ativos é ligada ao IPCA, né, mas o IGPM teve uma retração aqui de 1,67, influenciado pela queda dos preços dos produtos agropecuários, e acumula 4,39 em 12 meses. O IPCA encerrou o mês com 0,24 de alta, 5,35 acumulado em 12 meses. E aí a gente faz um resumo, né, do que foi esse primeiro semestre para o BCRI. Encerramos o primeiro semestre de 2025 com um volume de rendimentos distribuído de 30,73 milhões, o que correspondeu a R$ 4,91 reais distribuído por cota, com um dividend yield médio de 1,25. Então, eu volto, né, a chamar a atenção para esse dividendo, que é bastante interessante,
é um rendimento que a gente consegue manter ele bem constante, uma robustez interessante e que, né, dado o valor, né, que as cotas estão sendo negociadas no mercado secundário, é uma excelente oportunidade de ter um rendimento aí isento, né, com uma constância bem interessante. Mantivemos uma distribuição aí de rendimentos mensais com um valor médio de 0,81 por cota no período, nesses 6 meses, né? E, além disso, o preço da cota apresentou uma valorização de 10,77. Então, isso mostra, né, um pouco a recuperação do fundo, né, como a gente tem buscado mais transparência, nos comunicarmos melhor com o mercado, informar prontamente aquilo que nós estamos fazendo, né, para que os ativos estão com algum tipo de waiver, com algum tipo de problema, voltem, né, ao fluxo normal da operação. Obviamente, alguns têm os seus desafios que precisam ser endereçados, mas a gente está ativamente buscando solução para esses ativos que têm algum tipo de pendência. Bom, aí, no final das contas, a gente reforça, né, sempre que temos oportunidade, né, de convidá-los, né, a se cadastrarem no mailing, para que enviem perguntas para a gestão do TVM, @banesh.com.br, que a gente prontamente busca resolver, esclarecer qualquer dúvida, né? E a gente também tem aqui um relatório, né, em Excel. Os cotistas podem encontrar também no nosso site, né, e o link para a página está aqui, né, Banesh Investimento, /Becri. Então, isso que a gente tinha para comentar a respeito do relato do mês. E também a gente tem aqui, como eu falei, um quadro resumo que traz qual é a atual situação desses CRIs que, mas, como eu apontei, existe algum tipo de inadimplência, waiver. Então, aqui está bem detalhado, discriminado todas as informações. Eu fico agora à disposição para esclarecer qualquer dúvida. João. Marcos, acho que todo mundo deve ter ficado satisfeito aí com a apresentação. Não teve nenhuma pergunta aqui até agora. Não sei se você quer aguardar mais um pouco, ou se quiser já fazer as considerações finais, mas parece que não temos pergunta. Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez, né, a participação de todos nessa live. Ela vai ficar disponível, né, na internet, para que quem não pôde assistir consiga, né, ter acesso às informações. E a gente está sempre à disposição de vocês, lembrando, né, dos nossos meios, né, para que a gente consiga esclarecer todas as dúvidas. Agradeço mais uma vez, uma ótima noite e até a próxima. Obrigado.